Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as causas ocultas das doenças. Quando eu falo de causas ocultas, eu estou falando aqui de fatores que a medicina convencional não consegue correlacionar. E aqui, através da medicina quântica, através de conhecimentos da metafísica, a gente observa que a saúde como um todo, ela está relacionada a traumas, a situações emocionais mal resolvidas, a baixas vibrações emocionais. Então, hoje a gente vai ver um pouco dessas raízes ocultas, ou seja, através da psicossomática, da metafísica quântica e também da espiritualidade, o que essas ciências e essas filosofias nos dizem sobre a origem das doenças. E mais especificamente, a gente vai ver hoje de depressão. Se fala que é uma doença do século, que é uma doença que está cometendo cada vez mais pessoas. E se as pessoas não têm depressão, às vezes elas têm momentos depressivos durante a vida. Hoje a gente também vai falar sobre ansiedade, sobre câncer, fibromialgia e obesidade. Hoje eu vou começar falando para vocês sobre essa doença que ficou tão comum entre a nossa sociedade, que é a depressão. A depressão, no nível psicoemocional, é uma doença que está ligada ao rebaixamento da energia vital. Então, quando a gente está com depressão, a gente rebaixa o nosso sistema imune, a gente rebaixa a capacidade do nosso corpo de lidar com tudo aquilo que pode gerar uma doença que seja no âmbito externo. Então, na psicossomática, a depressão ela é um processo onde a gente desvaloriza a nós mesmos. A gente se desencontra com nós mesmos, desvalorizando ou deixando de lado as nossas qualidades de alma, e a partir daí fala-se que quando a gente está em estado de depressão, a gente está desconectado da nossa alma, porque geralmente a pessoa ela perde a noção das suas capacidades, ela se desvaloriza, ela desvaloriza o que ela pensa, tem uma autoimagem negativa de si. Geralmente a pessoa que teve ou tem depressão, ela passou por algum trauma que está relacionado a essa desvalorização. Mas também pode ter sido por perdas de entes queridos, vivências de agressão, conflitos conjugais graves. Tem uma pesquisa que demonstra que muitas pessoas que têm depressão, elas também tiveram relações traumáticas em geral na primeira infância. Tem uma pesquisa que fala que quando se tem relações traumáticas de abuso, de agressão na primeira infância, aumenta em 10 vezes a chance depois do adulto ter uma depressão. Além dessas coisas, esses eventos estressantes que levam as pessoas a terem depressão causam neuroticismos, que são uma frequência grande de pensamentos negativos. Geralmente as pessoas sofreram algum tipo de negligência na infância. E a depressão é uma doença que tem solução. Ela não é incurável, como muitos dizem. Só que assim como a depressão, ela é uma doença que levou tempo para ser formada, ela também vai levar um tempo para ser curada, não vai ser de um dia para o outro. Mas existe sim terapias integrativas, muitas vezes tem que ser aliada mesmo à medicina convencional. E quando eu falo sobre a terapia integrativa, eu não estou anulando a importância
da medicina convencional. Muito pelo contrário, a medicina convencional ela é muito importante em alguns casos. E em casos de depressão que estão realmente graves, tem-se a necessidade de tomar assim, remédios farmacêuticos para repor substâncias que o nosso cérebro não está conseguindo produzir mais. É uma doença que ela atinge o ser como um todo, assim como a ansiedade e outras doenças, ela pode facilitar a vinda de outras doenças também. No geral, o sentido geral, metafísico e espiritual da depressão é esse desencontro com a própria alma, a partir dessa repressão das suas próprias qualidades, características, emoções. Então é por isso que o corpo ele deixa de fabricar uma série de hormônios e deixa de ter uma série de reações também. Acontece uma desconexão dessa natureza do ser divino que somos, o ser de luz que temos dentro de cada um, e por isso há uma sensação muito grande de vazio, tristeza. É uma pessoa que geralmente ela perdeu a capacidade de se conectar com a sua própria força interior por causa dessas adversidades que ela viveu na vida. Então, geralmente são pessoas que não se permitem viver o potencial delas, colocar o potencial delas, as características dela para fora. Então, o depressivo, ele vai empurrando tudo para baixo. Junto com o estado de depressão, vem medos, inseguranças e elas têm essa dificuldade, tem um movimento de recusa em acreditar que pode transpor os problemas que ela tem na vida. Então, as coisas meio que acabam perdendo o sentido. E essa vontade de viver, ela vem com uma comunhão do nosso ser interior, da nossa alma. Ela vem de um lugar de espiritualidade, não de uma espiritualidade religiosa que eu falo aqui, mas de uma espiritualidade que nos conecta com propósitos maiores de vida. Por trás de toda depressão acaba que tem uma pessoa que está ali num lugar de vítima e negligencia o seu potencial e as suas capacidades também de poder sair daquele lugar. Negligencia a sua autorresponsabilidade pela sua vida, pela sua saúde. Então, tanto a depressão como a ansiedade, assim como a maioria das doenças, aquela terapeuta, a Louise Hay, ela fala sobre isso, que a base da maioria das doenças, as raízes da maioria das doenças, elas estão relacionadas de certa forma a uma falta de amor próprio e a uma falta de perdão, seja com o outro ou consigo mesmo. Então, é importante que a gente se reconecte com esse amor por si, fazer as coisas pela gente, não pelo outro. Às vezes a gente está num lugar que a gente perde a noção do bem de si e quer só agradar o outro, quer só fazer para o outro observar, e a gente perde essas ações que fazem bem para o nosso eu interior, né? Não só para o nosso eu interior, mas para o nosso corpo, para todos os nossos corpos de forma geral. Então, só se cura a depressão depois que se toma a responsabilidade sobre a própria vida. É um resgate da pessoa com ela mesma. Não adianta falar que o médico que vai curar, o terapeuta que vai... Não. E às vezes a pessoa que está em depressão, ela fica ali no fundo do poço esperando esse outro puxar ela ali de dentro. E na verdade é um movimento de autorresgate que a pessoa tem que fazer para ela sair desse estado de depressão. É muito importante que a pessoa ela tenha essa noção e tenha essa consciência de não alimentar medos, inseguranças
e também reajustar as relações, porque durante a vida às vezes a gente fica tendo más relações e acaba engolindo sapo e não falando nada, mas também não modificando as nossas ações, e isso vai acumulando em doença no final das contas. Quando a gente vai colocando tudo ali, vai acumulando aquilo ali tudo no inconsciente, até que gere um problema de saúde, alertando que aquilo ali precisa ser olhado. Então tem umas questões básicas assim que a gente pode falar para as pessoas que querem sair de estados depressivos, que elas podem colocar em prática e que com alguns meses de prática elas sim conseguem sair desse lugar de tristeza, de vazio. Um dos primeiros hábitos que a gente pode fazer, que está totalmente no nosso controle, é tomar muita água. A gente às vezes perde essa noção da importância que é tomar água. Então, para pessoas que estão em estado não só de depressão, mas como qualquer outra doença, é importante que se tome em média mais de 2 litros por dia para poder reciclar as substâncias do nosso corpo através da água. Então, uma pessoa ali de em média 60 a 70 quilos tem que tomar em média 2 litros de água por dia. Atividade física é muito importante. Cortar conexões com pessoas desagradáveis, com pessoas que não nos fazem bem, pessoas de baixa vibração, porque isso acaba passando isso de alguma forma para a gente. Andar em meio à natureza, com os pés descalços, respirar puro, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer e que não só funciona para depressão, como funciona para todas as doenças, as coisas que eu tô falando. É muito importante, por exemplo, uma pessoa que está em crise de depressão, geralmente me liga ali também, ou dá um desespero e quer uma ajuda. Na hora, eu recomendo um banho frio e uns 5 minutos de respiração profunda. E isso já muda completamente o estado emocional da pessoa. As práticas de respiração do yoga, esse processo da gente reaprender a respirar, para a gente poder oxigenar bem as nossas células, assim como elas precisam ser oxigenadas. Uma outra doença que eu vou falar hoje é a ansiedade. Ansiedade nesse sentido espiritual e metafísico da saúde está muito relacionado à falta de confiança no todo, à falta de confiança no divino, confiar no tempo das coisas. Essas pessoas que têm muita ansiedade, geralmente elas têm uma falsa sensação de controle sobre as coisas e fica querendo antecipar aquelas coisas ali e olhando sempre no futuro, né? E nunca consegue estar naquele momento presente, que é o que realmente onde a gente tem o poder e o controle da decisão, das escolhas, do que a gente pensa, do que a gente sente, e que isso influencia na criação de um futuro mais saudável. Geralmente essas pessoas que sofrem com ansiedade, elas também têm um sentimento muito grande, segundo a psicossomática, de insatisfação do que elas são e do que elas têm também. E está muito relacionado não só ao controle da própria vida, mas também ao controle da vida do outro. Geralmente são pessoas que querem controlar, às vezes fica até mais com foco na vida do outro do que da própria vida em si. Então, para que se cure a depressão, é muito importante que a gente aprenda a se centrar em si mesmo. E aí vocês observam que todas as questões que eu tô falando, assim, a maioria das causas ocultas de todas as doenças que eu vou falar hoje tem uma coisa em comum, que são traumas e emoções mal resolvidas. E também quando a gente vai falar das curas, também elas têm muito em comum, que é
essa relação de conexão com a espiritualidade, essa relação de conexão com o presente. Isso tudo a gente aprende através das meditações, das orações, a gente conseguir estar mais no presente para poder controlar a única coisa que a gente pode controlar, que é o agora, é o que a gente está pensando, é o que a gente está sentindo no agora. Outra doença que eu vou trazer aqui é o câncer. O câncer também tem essa origem psicossomática de emoções não resolvidas. O câncer está muito relacionado com a falta de perdão, com mágoas acumuladas que a pessoa não conseguiu liberar, pessoas que se sentem traídas e acabam desenvolvendo algum rancor, alguma raiva. De forma geral, essa dificuldade do perdão. Geralmente são pessoas também que têm uma dificuldade grande de dizer não para o outro. Algumas doenças, a questão do útero também, os problemas de útero estão muito relacionados a querer agradar o outro e não entender o limite saudável que ela precisa para saber o dizer o não. Então isso é uma questão bem forte assim também, que as pessoas que têm câncer geralmente trazem. E o câncer, de forma geral, ele se alimenta de coisas ruins, ele se alimenta de açúcar, ele se alimenta de farinha, e não só coisas ruins físicas, né, de alimentação, mas também emocionais. Ele se alimenta das mágoas, dos medos, da raiva. Então, nessa visão mais espiritualizada e metafísica, o câncer está muito relacionado com essas questões. Já a fibromialgia, ela também está relacionada a dores mal resolvidas. No âmbito da espiritualidade, a fibromialgia é uma doença auto-obsessiva, ou seja, por causa de processos traumáticos nessa vida, e se fala muito, principalmente na questão da fibromialgia em si, sobre as vidas passadas também. Geralmente pessoas que não conseguem encontrar esses traumas na vida atual, esses traumas podem estar muito relacionados com vidas passadas também, para quem acredita. Então, a fibromialgia, ela está relacionada a essa culpa. A pessoa sente uma culpa dentro dela mesma, porque de alguma forma, em algum âmbito, elas sentem que elas prejudicaram algumas pessoas e acabam fazendo esse movimento de se auto-obsediar com a dor. Geralmente, a fibromialgia também é acompanhada de medo, de culpa, igual eu falei, de irritabilidade. Há também geralmente dentro das pessoas que possuem essa doença, dentro dessa visão psicossomática, metafísica e espiritual, um processo de autoflagelo por causa também de uma construção de vitimismo também. A pessoa que ela coloca a culpa dela ali no externo, como se ela não merecesse ter vivido o que viveu, como se ela fosse de alguma forma prejudicada, seja por Deus ou seja por familiares, por questões externas em geral. Então é muito importante também, assim como a depressão, que as pessoas que têm fibromialgia também assumam essa responsabilidade por suas próprias vidas, pela sua própria saúde. Na maioria das vezes também, e na maioria dessas doenças que eu tô falando, principalmente doenças que vão trazer de tristeza também, na maioria dos casos é preciso que se trate esses sentimentos profundos e que estão relacionados, na maioria dos casos, a um desalinhamento com a missão de vida também. Aquele Amit, ele fala muito dessa questão de quando a gente não está alinhado com o todo e com geralmente o que a gente veio fazer aqui,
aí o processo de doença ele vai se instaurando de forma geral. Quando a gente não está alinhado com esse processo da nossa missão de vida, com o que a gente veio fazer aqui. E no sentido psicossomático, a fibromialgia fala de pessoas que focam muito nos problemas. A neurociência, inclusive, já comprova isso. Geralmente as pessoas que têm fibromialgia, elas têm o lado direito do cérebro muito ativo. Então, é preciso que se faça um reequilíbrio dessas emoções. Quando a gente quer construir uma vida dos sonhos, construir a cura, é importante que a gente foque na vida dos sonhos, é importante que a gente foque na cura, porque se a gente fica focando nos problemas, a gente vai alimentando a doença. Na fibromialgia, essas raízes ocultas traz muito isso, assim, da gente não alimentar os pensamentos negativos, os problemas, tentar ter o foco mais nas coisas positivas, nas soluções. Já a obesidade na metafísica, ela está muito relacionada com a questão de uma grande fragilidade interior, que, resumindo, é uma imaturidade emocional ali, é aquela pessoa que ela se sente despreparada para lidar com as relações dificultosas da vida, seja ela com os familiares, enfim. Para a metafísica, a gordura ela é um casulo que vai sendo acumulado ali em volta do corpo para a pessoa inconscientemente poder se sentir mais protegida. E quanto mais ela foge das questões que ela precisa trabalhar, mais ela vai acumulando gordura no corpo. Então é um mecanismo mesmo inconsciente que cria essa proteção do que a pessoa não sente essa capacidade de lidar, de resolver os seus problemas. Então, no âmbito emocional, essas pessoas geralmente elas se distanciam da sua realidade, mergulham muito em fantasias e há um sentimento também de insatisfação muito grande nos resultados que a pessoa obtém ali da vida, sobre si mesma, sobre expectativas geradas também em cima de outros. Então essas pessoas elas retêm mágoa, elas têm dificuldade de sair desse lugar de vítima também que se colocaram. Então geralmente essas pessoas sentem muito falta de apoio emocional, elas se sentem desprotegidas, elas têm uma hiper baixa autoestima. Então isso tudo faz com que ela vá acumulando ali, descontando através da comida aqueles seus problemas emocionais que ela não consegue lidar. É um pouco disso que eu trouxe para vocês hoje de conteúdo. Vou falar agora um pouquinho para vocês do programa terapêutico. Eu já venho com os atendimentos individuais há algum tempo e essa mentoria, esse programa, ela é basicamente um acompanhamento terapêutico de saúde integral que tem como objetivo ajudar as pessoas a encontrarem as raízes ocultas das suas doenças, a se reposicionarem nos seus sistemas familiares, a se alinharem com suas missões de vida e também tem esse objetivo de cuidar da saúde do grupo de forma integral, seja ele nos níveis físicos, emocional, mental, espiritual e sistêmico. Então esse programa ele funciona em forma de um retiro online, um retiro dentro da própria casa, onde nesse período o programa ele funciona por um mês. No primeiro mês a gente faz um mergulho no processo de autoconhecimento, descobrindo os traumas, descobrindo os padrões, descobrindo o histórico familiar. Então, é muito lindo esse processo de despertar através do autoconhecimento. Na segunda semana, a gente inicia uma jornada de 21 dias, onde a gente tem meditações diárias para ser realizadas durante esses 21 dias. São liberadas também no grupo aulas de yoga para a gente poder tratar a saúde do nosso corpo físico, mental e emocional. São realizados dentro desse período
4 atendimentos semanais individualizados por pessoas, onde eu utilizo de ferramentas terapêuticas como a hipnose transformacional, a apometria. A hipnose a gente trabalha muito para conseguir acessar níveis ocultos, níveis do subconsciente, e a gente poder ressignificar traumas, ressignificar memórias. Com a apometria a gente consegue fazer uma limpeza muito profunda no nível espiritual, no nível energético, o que dá um gás para que a pessoa possa ter mais força ali para mudança de hábitos, que a gente faz também durante esses 21 dias, a partir da segunda semana. É um projeto muito lindo que tem esse objetivo de trabalhar a saúde em todos os níveis, tem o objetivo de a gente acessar níveis do subconsciente, a gente acessar o campo quântico familiar para fazer uns exercícios de reposicionamento, para a gente poder conseguir tomar o que a gente tem de força da nossa família, para que a gente possa fazer um pouco melhor, mas que a gente possa também identificar traumas e padrões que não nos cabe mais repetir, que a gente pode estar transmutando, pode estar alcançando uma cura. E quando a gente alcança a cura de um problema a nível sistêmico, a gente não só liberta gerações passadas, como a gente também consegue dar essa liberdade para que as gerações futuras vivam melhor. Na primeira semana desses atendimentos, a gente vai trabalhar muito com a questão do desbloqueio de crenças, né, de questões limitantes que possam atrapalhar a pessoa ali de alcançar as suas mudanças efetivamente. A gente vai trabalhar muito no nível da autorresponsabilidade também. Na segunda semana, a gente já faz um trabalho de identificação, a partir da identificação das crenças, de limpeza de padrões limitantes e traumas. Faz um trabalho de aumentar a nossa vibração em hertz mesmo, para níveis de aceitação, de perdão, de amor, de renúncia, né, de alegria, gratidão, porque a gente só consegue alcançar a cura de doenças, também a cocriação dos nossos sonhos, do que a gente deseja, quando a gente já está vibrando num certo nível em hertz, que está ali em torno dos 500 hertz, que é a energia do amor. A gente faz esse trabalho de aumentar o estado vibratório do paciente. Na terceira semana, a gente faz um trabalho bem profundo de cuidar da criança interior e também de um trabalho de perdão e de aceitação e de gratidão relacionado à família, principalmente a pais e mães. E na quarta semana a gente vai trabalhar em cima da cocriação mesmo, da realidade que a gente quer. Na quarta semana a gente pega, através das meditações guiadas, através das afirmações, a gente vai trabalhando a cocriação da realidade desejada, né? Depois que a gente já fez uma elevação no nível vibracional, depois que a gente já fez os desbloqueios, já fez as limpezas, aí a gente entra com o processo de cocriação da realidade. É um lugar onde a gente aprende muito a soltar, aprende muito a vibrar no estado de fé, de confiança, né? Que é a frequência de origem. É muito lindo esse processo terapêutico, assim, já tive feedbacks muito lindos dos atendimentos que eu fiz individualmente, principalmente com as terapias, como a apometria. A gente tem, assim, uns resultados muito, muito lindos, muito fantásticos. Eu não vou fazer só o atendimento individualizado, eu vou fazer o atendimento individualizado mais um acompanhamento de mentoria. Esse acompanhamento eu vou estar diariamente com as pacientes, acompanhando as suas evoluções, as suas dificuldades, e a gente vai estar fazendo lives também semanais para a gente ver como que está o resultado dos processos do programa.
Então, é um pouco disso, a mentoria. Se alguma de vocês tiver alguma dúvida, alguma questão para colocar, pode me chamar lá no inbox do WhatsApp, que eu vou estar respondendo vocês com muito amor, com muito carinho.